vantagens da bolsa, sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, vou me apresentar para vocês. Eu faço parte da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, dessa primeira gestão que eu participo, a gestão 2012-2014. A minha diretoria é diretoria de políticas de emprego, né? E aqui também a gente tem, além de mim como diretor, tem também a Carol, né? De instituições estaduais, também da PG, e tem também o Manassés, que está ali, que ele é da PGQ, aqui da Química, que também faz parte da diretoria da NPG. Né? Então a ideia de fazer essa mesa, de fazer esse debate com vocês, trazer os dois professores que têm bastante peso nessa discussão da pós-graduação, é uma ideia de canalizar essa intenção da Associação Nacional de Pós-Graduação, trazer o debate mais próximo para todas as instituições de ensino, de pesquisa, né, onde tem os pós-graduandos, para que a gente possa melhorar essa nossa mobilização, para que a gente deixe de ser a NPG, nessa gestão a gente quer dar um foco mais em mobilização, né, deixar de ser uma associação que só divulga nota, só divulga moção, né, a gente precisa estar mais presente dentro das instituições mesmos e cobrando uma posição até mais sindical perante o governo federal, as instituições de pesquisa dentro, né? Então já tem uma mobilização nacional que é essa caravana, né? Que está sendo construída, que vai ser do dia 28 até o dia 30, já tem uma programação fechada, depois mais tarde eu vou explicar mais direitinho como que ela vai funcionar. E em vista disso, aqui na Unicamp a gente também tem uma mobilização interna, tem diversas associações de pós-graduandos, né? E elas se reúnem através de um fórum que foi criado há um tempo atrás, chamado Fórum Propósito, que também foi onde eu conheci a Carol, onde eu conheci o Manassés, onde a maioria de nós aqui a gente se conheceu, quer queira, quer não, foi através do propósito. Né? Então ela não é uma entidade representativa, né? Mas é uma forma de a gente estabelecer um diálogo e a partir daí a gente começar a traçar ações mais concretas aqui da nossa universidade e também para focalizar junto com a mobilização nacional. Né? Então, como eu falei, essa mesa é promovida pelo propósito, pelas associações de pós-graduados, em especial a Apogeu e a BGQ, né? E a gente tem mais outras comissões, como por exemplo na biologia, onde eu faço parte. Né? Eu faço mestrado na genética e biologia molecular. Lá a gente tem também uma comissão pró-APG, né? Está em formação lá também. Então são todas essas entidades que estão promovendo esse debate, essa mesa. Né? E, bom, para iniciar o nosso diálogo, vou chamar o professor Plínio, né? Ele tem de 20 a 25 minutos para fazer sua exposição. Né? Ele é professor do Instituto de Economia, do Departamento de História Econômica. Né? E foi assim que ele pediu para ser apresentado, sem mais colocações. Então, eu deixo a palavra para o professor Plínio, depois a gente segue com uma exposição da professora Tereza, né? E em seguida, depois eu finalizo fazendo uma fala aí, explicando certinho como vai ser cada ano. Joia? Obrigado. Então, primeiro, obrigado, agradeço o convite. Prazer poder falar aqui com os graduandos da Unicamp, prazer fazer o debate com a professora Tereza. Adianto que não vai ter muito debate, que infelizmente eu tenho aula às 2, então eu vou fazer que nem capitular, né? Falo, eu tenho que sair. E é muito para mim, porque eu acho que é importante ter este debate que vocês estão propondo, que é discutir a pós-graduação. Vou pegar aqui a fala do Flávio, que a associação está querendo ter mais mobilização, importante, porque no fundo nós temos que ter um diagnóstico do que está acontecendo com a pós-graduação. O que está acontecendo com a pós-graduação é que os estudantes, eu vejo, não sou estudioso disso, eu sou prático, eu vejo os meus estudantes. Cada vez os estudantes têm menos condições de estudar, que é um paradoxo em si. Porque eu não tenho condições, não é só o problema do valor da bolsa, que claro que é um problema também, uma pressão econômica, mas tem a pressão do tempo. A gente pensar tem que ter tempo. As coisas que acontecem, o pensamento é uma coisa complicada, ele tem um movimento que até certo ponto é próprio do pensamento. Não adianta um pouco além. Claro que também se está parado, ele não vem. Mas é esta, digamos, dialética entre o tempo do pensamento e nossa vontade de chegar, que sai o pensamento. Você não tira o tempo
tem a pressão do famigerado Lattes, que é uma espécie de conselho da doutrina da Santa Fé, que diz o que pode e o que não pode. Que, na minha opinião, inclusive, é anticonstitucional, e acho que é que a associação devia pensar isso. E como é que eu posso, digamos, ter um centro que vai graduar, vai dar nota, pontos para o pensamento? Quem é das ciências humanas aqui? Isso das ciências humanas é particularmente gritante. Não que não seja nas outras áreas. Nas outras áreas também é, por razões, digamos, óbvias, né? Ou eu tenho autonomia de pensamento de ciência, ou eu vou ser, na verdade, uma espécie de um técnico de multinacional para fazer o pensamento dos outros. Então, tudo isso para dizer o seguinte: como é que vai a pós-graduação? Pós-graduação vai mal. E se vocês não se mobilizarem, não resistirem, não só vocês, os professores não fizerem isso, seus funcionários não fizerem isso, seus estudantes de graduação não fizerem isso, a universidade vai se degradando. Agora, para a gente resistir, a gente tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma visão clara do que está acontecendo. O que está acontecendo na pós, na minha opinião, não é à toa, não é isolado do que está acontecendo no conjunto da universidade. Então é importante que os estudantes da pós tenham uma consciência clara de qual é a posição dele. Primeiro, qual é a posição da pós? Existem universidades com pós-graduação e universidades sem pós-graduação. Qual é a diferença entre as duas? Qual é a importância da pós? Porque a pós é um bom termômetro para a gente medir o que é a universidade de fato. Por que é importante a pós? O que a gente faz na pós? No mestrado. Mestrado, teoricamente, mestre. Mestre é aquele que domina sobre isso. Quem já leu aqui Guimarães Rosa? Guimarães tem uma frasezinha boa para mestre, né? Diz que mestre não é quem sabe, é quem de repente aprende. É bom. Mas o mestre nosso, não é que ele sabe tudo, mas ele tem um domínio grande. Você tem que entender. O mestre, o mestrado não é um complemento da graduação. O mestrado é para a pessoa ficar segura. Teve um tempo extra que ele aprendeu e fez uma pesquisa específica em um assunto. E o doutorado? O doutorado, teoricamente, tem que ter um aspecto de inovação, de criação, de originalidade. Que é importante, vital, para a gente entender o que é a pós. Qual é a importância da pós? A pós é a instância nobre da universidade que trata do problema da originalidade, da criatividade, da crítica. Sem pós, a universidade, ela só repete. Ela não consegue falar uma coisa dela mesma. Ela não consegue desenvolver um pensamento próprio. E se a gente só repete, a gente repete aquilo que a gente repete. A gente repete o quê? Quando a gente repete o quê? O que o outro fez. Então é uma universidade que, no fundo, é uma repetidora, uma espécie de uma ventríloga de quem fez. Quem fez? Quem faz o conhecimento? Vocês estudam com manuais nas ciências humanas, cada vez mais manuais. Não sei como é que é nas outras áreas. Mas quem faz o manual? Eu vou dar o meu foto meio pesado, que é pelas humanas. São manuais que são feitos, na maioria das vezes, por americanos. Mas podem até não ser americanos, se forem desenvolvidos canadense, francês, também dá para ser. Mas o que isso quer dizer? Se nós não temos a capacidade de criar, nós vamos repetir. O que é uma universidade que repete? É uma universidade colonizada. É a colonização do conhecimento. Que, aliás, é exatamente assim
como o imperialismo, as potências dominantes, transferem a sua ideologia. Isso é mediado pelo ensino superior. Então, uma universidade sem pós-graduação, ela na verdade pode ter nome de universidade, pode ter campus, o nosso cada vez mais publicamos, tem essa lousa tem as ideias, assim, então. Agora, o que importa não é a lousa. O que importa é o conteúdo. Claro que se tiver uma lousa bacana, melhor. Se o campo estiver todo frufru, ótimo. Mas o que importa? O que importa é a gente ter a capacidade de produzir conhecimento, de ter criatividade, de ter a possibilidade da crítica. E é isto que está sendo negado após a sociedade brasileira. E o alvo específico disso é a pós. E, portanto, sem uma pós de verdade, a universidade tem nome de universidade, mas é apenas um ensino superior. Qual é a diferença de universidade e ensino superior? A diferença é que a universidade transmite o conhecimento que ela gerou. E o ensino superior transmite o conhecimento que alguém gerou. Vou dar um exemplo para vocês, por causa da economia. Os manuais de macroeconomia, desta postura, e eu fiquei sabendo que eles já vêm com PowerPoint pronto. Então o professor é um ventríloco. Pronto, ele lê. Mas eu acho que pelo desenvolvimento que eu vejo na gestão do público, já vem falado. Você escolhe até o sotaque. Sotaque português, sotaque brasileiro, carioca, sotaque mais campineiro, no caso. Porque, claro, o que virou o professor? O que virou o debate em sala de aula? Então, esse é o problema da pós. Este problema, então, da pós, eu acho que vamos fazer um diálogo, claro. Você falou, precisamos mobilizar, eu estou plenamente de acordo. Precisamos mobilizar. Mobilizar não quer dizer sair dando canelada no primeiro que passa. Mobilizar quer dizer que a gente tem uma consciência do problema e uma capacidade de agir para enfrentar o problema. Mas para isso, eu acho que não apenas a associação tem que ter uma dimensão sindical, que é vital, e é importante, e é legítima, mas ela tem que ter também uma dimensão política. Porque o problema que está por trás aqui é um problema político. O que está acontecendo na pós não é desassociado do que está acontecendo na universidade brasileira. Nas públicas. Não, no conjunto. O que está acontecendo na universidade brasileira? Estamos destruindo a universidade brasileira. E a destruição vem por todos os caminhos. Começa lá na CAPES e termina na sala de aula concreta. Pela forma como se dá o processo de aprendizado, de debate em sala de aula. Mas o problema da universidade brasileira também não está descolado do problema maior da nação, do país, da sociedade brasileira. E é isso que eu acho que é importante que os estudantes após tenham consciência e debatam. Porque nós vivemos uma sociedade que vai fracionando a realidade e reduzindo a realidade, fazendo a gente perder a noção do conjunto. Então, para a gente entender, o que é entender? Entender que é a noção do conjunto. A gente não usa o termo, o cara é um alienado. O que é o alienado? O alienado é só ele perdeu o conjunto. Bom, para a gente não ser estudante, cidadão alienado, nós temos que ter uma noção do conjunto. E é essa fala que eu queria fazer aqui com vocês. Nós precisamos entender após dentro da universidade, e após é uma espécie de uma creche da universidade, uma incubadora do conhecimento. É na pós que nasce, porque é na pós que se dá o entroncamento da pesquisa com a docência, com o debate. E o estudante vem questionando, o professor,
tenta passar o ponto de vista dele, tem que fundamentar. E é aqui que, esta que é o laboratório. Se você mata a pós e transforma a pós numa espécie de linha de produção de professores para universidades privadas ou de técnicos de qualificação intermediária para as multinacionais, a gente pelo menos poder abrir o manual do equipamento da multinacional, saber ler o manual, nós destruímos a pós. Então nós temos que entender a pós dentro da universidade e a universidade dentro do país. Porque, no fundo, por que estão querendo transformar, degradar a universidade brasileira à condição de ensino superior? No fundo, por que está sendo vetado ao povo brasileiro, através dos seus estudantes, de seus intelectuais, a possibilidade de criar, de inovar, de criticar, de pensar? O que tem por trás disso? Tem, na verdade, um processo político muito forte que abrange todas as esferas da sociedade, que é um processo que conduz para onde? Vou dar a questão. Para onde vai o Brasil? Você tem que entender o seguinte: o que está acontecendo com a pós? Vocês já ouviram falar do Enéas? Lembra? Eu sou o Enéas. Lembra? A pós-graduação não é o Enéas. Ela tem um conjunto dele. Então, qual é o conjunto? Para onde vai a pós? Vai mal. Tende a piorar. E, no fundo, a discussão dos pós-graduandos é: olha, não pode diminuir, não pode piorar muito. A resistência, a luta sindical hoje, é, no fundo, para discutir a inclinação da curva da deterioração. Vai ser mais rápido, mais devagar. Por isso é que não pode ficar restrito ao horizonte sindical. É importante que se coloque o horizonte político. Entendeu? Bom, mas por que está acontecendo? Isso é parte de um todo. Então vamos pegar, por exemplo, na economia. O que está acontecendo com a economia? Qual é o senso comum? O Brasil está bombando, está bem para boca. A ideia é: se cresce, vai bem. Que é uma ideia complicada. O Brasil cresceu 500 anos, estamos na desgraça que estamos. Então, nós temos que ver o seguinte: quais são os processos por trás disso? O que acontece com a nossa indústria? Só economista que pode falar. A indústria nossa vai bem ou vai mal? Tem engenheiro aqui? Já bate pronto. Centroavante, sem precisa acertar. O João Paulo não pode errar pelo economista, você pode. A indústria vai bem ou vai mal? Você acha que vai mal? A indústria brasileira está passando por um processo de desindustrialização. Está desmontando. Outro dia, um aluno da pós, lá do Instituto, foi fazer uma entrevista com o diretor da Fiesp sobre desindustrialização. Em determinado momento, ele perguntou: e a sua indústria? Aí o diretor falou: não sabe o que é. Eu, na verdade, não entendo indústria. A minha indústria, na verdade, é uma casa comercial. Eu mantenho a indústria porque, dependendo da conjuntura, vem uma crise, fecha o remonte de coisa. Então, não fechei, mas ela não é mais indústria. E o agronegócio? E o agrobusiness? Como é que está indo? Como é que vai o agrobusiness? Vai muito bem. Então, na economia, só para ficar aqui, porque a gente tem pouco tempo, a indústria vai mal, o agrobusiness vai bem. Qual é esta economia? Sem indústria e com agrobusiness? Essa é o latifúndio. É a economia colonial, é a figura emblemática da economia colonial. Se vocês pegarem os grandes pensadores brasileiros, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Nelson Werneck Sodré, todo mundo que estudou a nossa história, eles vão dizer o seguinte: qual é a base econômica da colônia? O latifúndio. Então, estou pegando só esta linha para mostrar o seguinte: o Brasil, assim como toda a América Latina, está sofrendo um processo de reversão neocolonial. Este é o novo capitalismo.
No centro, o que tem? Império. Na Polônia tem o quê? Tendência à reversão neocolonial. Quem já leu, que já que estamos após, eu vou detonar, puxar alta literatura. Quem já leu Asterix? Quem já leu? Quem? Então, tinha Roma e tinha Colônia. Quem já viu o debate americano? Eles estão em plena campanha eleitoral. Sabe qual é o centro do debate deles? Como gerir o império. Eles acham que eles são império. Aliás, eles têm a menor dúvida. Estão discutindo qual é a melhor maneira de manter o império americano. Então, dizem os democratas, basicamente, uma economia forte. Dizem os republicanos hoje, não, é a cultura forte, os valores americanos. Para efeito nosso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se aqui tem império, aqui tem que ter reversão neocolonial. Eu estou insistindo nisso porque o Brasil é um país da fantasia. E se tocou o mundo que nós vamos bem, que somos inclusive um país emergente, estamos dando as regras, estamos bombando. Mas na verdade, nós temos que aprender a ver por baixo da superfície, por baixo da poeirada, em todos os planos da sociedade brasileira, nós estamos assistindo a um processo de reversão neocolonial. Vocês aqui na pós sentem isso de maneira muito pesada. E ela se manifesta no fundo como, em última instância, vocês não podem pensar. Isso quer dizer que vocês não possam repetir o que os outros pensaram. Mas, ao contrário, vocês são estimulados a repetir no prazo mais curto possível o que os outros pensaram. Inclusive a fazer a farsa de fingir que aquilo é o que vocês pensam, produzindo papers. E está lá o Alto Conselho do Vaticano para ver se vocês estão na linha certa, dando contínuos. Celso Furtado vale 0. Caio Prado vale -2. Florestan Fernandes, -10 e uma nota de ponderação. Agora, Blanchard, 10 com louvor. Se eu escrever um texto para vocês, vale 0. Se eu escrever um texto para John Smith, da Universidade de Utah, eu nunca vi na vida, vale 20 com louvor. Está tudo errado. E isso precisa ser questionado. Precisa ser questionado por todo mundo, inclusive pelos estudantes. Os estudantes têm nesse papel, nesta tarefa, um papel particular. Os estudantes funcionam como fermento. Eles têm maior liberdade, maior, digamos, generosidade e disponibilidade para se expor à crítica. Eu acho que é essa tarefa que está posta para todos os estudantes brasileiros, ou da pós em particular, e os da universidade pública, digamos, especialmente. Afinal de contas, nós todos aqui, vocês e nós, somos empregados do povo brasileiro, que fez uma universidade para pensar os destinos do Brasil, e não para criar mão de obra mais ou menos qualificada para ser explorada pelo capital grande. Agora, vocês sabem que vocês não vão ter aposentadoria. Estou falando só para vocês não fazerem ilusões. Também não vão ter emprego, mas os que tiverem emprego têm, pensação não vão ter. Vocês vão ter emprego naqueles picos de crescimento. Depois perde o emprego. Então, vocês em particular têm, digamos, a tarefa de provocar o debate, de suscitar esse debate para que a gente possa entender o que é a nossa sociedade, qual é a universidade que essa sociedade precisa, qual é o papel da pós dentro dessa universidade. E, infelizmente, morro de vergonha da professora Tereza, mas eu vou ter que sair porque eu tenho que dar aula às 2. A gente devendo. É uma pena, porque a gente não ia ter debate. É uma sorte. Não, é uma pena que eu não ia poder aprender com a senhora. Mas... Não me chama de senhora, senão eu vou ficar muito bem. Não, acho que a gente tem uma compromisso
até porque nós dois não somos terreno, mas já temos, digamos, idade para ver o processo, então não é estatístico. A gente vê em certo tipo de... Mas só um comentário, esse mesmo processo da crise de estabilização, que agora tem uma versão 2.0, né? Porque tem uma versão 2.1 na década de 90, né? Que foi a mudança do padrão de produção com a desestruturação da engenharia de comércio. E agora, então, é a segunda geração. Né? Não tem aquele anúncio da... Isso que eu estou chamando de 2.0. Teve a 1.0 na década de 90, onde gerentes de todas as empresas com algum caráter nacional perderam o emprego. E agora, eu vou fazer o projeto. É o mesmo processo, na verdade. Agora mudou para a produção, né? É o mesmo processo, né? Esse processo de reversão nacional está em curso há algum tempo. Não é um problema do Lula, é muito mais profundo do que isso. E não é só brasileiro, é da América Latina, no fundo de toda a periferia. É um rearranjo do capitalismo que cria um ambiente muito diverso. Mas este processo vai se aprofundando. Então, ele, na verdade, na minha opinião, começa nos anos 80, muda de qualidade nos 90, e agora nós temos aquela propaganda do Gillette, tchum, depois o outro fazia tchan, agora é tchan, o tchan já foi. Nós estamos no segundo processo, mas agora já quase que desmantelando o que tinha. Isso não quer dizer que não tem indústria. Vai ter indústria, por exemplo, vai ter uma indústria grande ligada ao petróleo, mas não é mais um sistema industrial, é uma indústria atrelada a uma economia exportadora, que é o que a gente tinha antes dos anos 30. Então, a coreografia é Michael Jackson. Parece que o Brasil vai para frente. Mas você sabe onde ele está indo. Vai ter um debate no final, todas as intervenções. Vai ficar claro tudo da professora Tereza. Todas as perguntas, tudo da professora Tereza. Então, eu gostaria de chamar a professora Tereza Atlas. Ela é professora do Instituto de Química desde 1978, do Departamento de Física-Química. Ela foi ex-coordenadora do curso de pós-graduação em Química, ex-pró-reitora de pós-graduação e fundadora da Associação de Pós-Graduandos da Química, no final da década de 70. Agora, com bastante orgulho que a gente traz ela aqui. Sobrinha mesmo. Se eu falar um pouquinho antes, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui uma apresentação, breve apresentação para vocês, com um enfoque um pouco diferente daquele que o Guilherme apresentou, que é um enfoque talvez um pouco mais característico de como o pessoal da área de exatas organiza seu pensamento. E eu coloquei aqui uma visão não modernista por duas razões muito importantes. Primeiro, que eu não sou filiado a partido. Eu não tenho nenhuma visão ideológica de partido. A segunda questão muito importante é que eu não vou falar com esse problema. Isto é, eu não tenho nenhum compromisso partidário, nenhum compromisso com a administração da universidade. Portanto, é uma apresentação única. Bom, eu quero falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a organização do sistema de educação brasileiro, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E tem uma lei geral, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que organiza esse sistema. Organiza esse sistema em dois grandes níveis. Educação básica, que é fundamental no ensino médio, e educação superior. Na educação superior, tem um mundo cursos sequenciais, que é o curso que o aluno ingressa e sai sem diploma. É uma aberração do sistema brasileiro de educação, que é o Unicamp, nessa gestão, teve o prazer de incorporar. Isto é, o aluno entra e sai. Tem a graduação, que é aplicadora profissional, portanto ela dá diplomas,
tem a pós-graduação, seu nível, e aí vem outra aplicação. Mestrado, doutorado, curso de especialização, aperfeiçoamento, mais de mundo, e tem ainda os cursos de extensão. Para vocês verem a importância dos cursos de extensão, porque nas universidades públicas são várias, a Unicamp deve ter hoje mais de 60 mil alunos no curso de extensão universitária pago. Na graduação deve ter 17, na pós-inteira, a extensão universitária é mais do que pouco em todas as universidades públicas. Essa é uma consequência dessa aberração e a privatização da escola nas universidades públicas. O sistema de avaliação, isso tem tudo a ver com a CAPES, por isso que eu acho que é importante falar. Ele tem todos os seus níveis, por cima ele tem avaliação. Para que serve? Vamos lá. Ensino fundamental, tem aí os exames nacionais. É possível, uma análise muito profunda, ver se o ensino está melhorando ou está piorando. No caso brasileiro, foi divulgado essa semana passada os resultados desse exame nacional e mostrou a diferença. Ensino médio, a mesma coisa. Tem aí os exames nacionais, alguns estados têm exames particulares, permite alguma análise de desempenho, mas também não é grande coisa. No ensino superior, tem os exames nacionais, tinha o provão, depois virou não sei o quê, não serve para nada. Não permite nenhuma avaliação para ver se o sistema está melhorando ou piorando, porque o exame muda todo ano. Os indicadores mudam todo ano. Se você tiver um molequinho crescendo, e cada ano você mudar o tipo de medida, você não sabe se ele está crescendo. Pode ser que um ano seja um método menor, ele cresceu mais, não cresceu mais, ele simplesmente mudou a meta. E é isso que acontece nos nossos sistemas. E na pós-graduação, o Espírito Santo é a mesma coisa. Tem aí a CAPES fazendo a avaliação do curso, gastando uma fortuna com viagem de professor, parecer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A métrica muda todo ano, portanto você não sabe se a pós-graduação está melhorando. O curso de Química da Unicamp, nós não sabemos se está melhorando na vida. Por quê? Porque a métrica muda. Então, sistema de avaliação só é bom, serve quando você usa a mesma sistemática, a mesma métrica para ver progresso. Isto é, melhorou para fazer diagnóstico. Você usa como ferramenta de planejamento. Para ir para frente. Bom, e na pós-graduação lato sensu, que são especializações, aperfeiçoamentos, aquelas coisas que estão na escola de extensão, não tem controle nenhum, não tem regramento nenhum e não tem avaliação. Isto é, nós temos um sistema enorme que não tem nenhum tipo de controle de qualidade para falar na linguagem. Como eu saí da pós-graduação em 2009, portanto sou uma feliz estudante. Muito feliz. Eu só tenho os dados até 2010, porque eu me nego a ir para frente. Então, para ilustrar aquilo que eu falei, em 2010 nós tínhamos 4.300 cursos de pós-graduação brasileira, cresceu mais, tá? Mas isso não importa, né, porque eu quero falar. Bom, então nós deveríamos ter um sistema de avaliação da CAPES. Mas a CAPES se coloca, viu bem, ela não tem vergonha da coisa. A finalidade do processo é avaliar atribuindo notas. Nenhum professor avalia para atribuir notas. Ele avalia para ver a qualidade da vida da cidade.
graduação. Não, para ver que curso vai continuar e que curso não vai continuar. Aí, como segundo objetivo, para justificar a sua existência, os resultados não serão suficientes para a definição de planos e programas de governo, desenvolvimento e investimento da pós-graduação do Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil. Será? Bom, o que eu acho que deveria ser esperado no sistema de avaliação? Qualificar o sistema, ver onde ele está, produzir um plano de desenvolvimento para que ele cresça em qualidade, nortear decisões estratégicas baseadas na qualidade ou na busca da qualidade e reduzir a ingerência político-partidária das decisões locais. Porque decisões político-partidárias são ótimas, mas podem manter a cadeia. São necessárias para a questão do governo, para a disputa política, para a alternância de poder, mas isso não é novo. Isso não pode se dar no pensar que, hipoteticamente, a CAPES esteja qualificando o nosso sistema. Então, aqui tem um quadro dos investimentos federais que são feitos em várias 10 universidades brasileiras. E aqui tem o ranking da pós-graduação de acordo com a CAPES. Isto é, quem é melhor, quem é pior, nas notas da CAPES. Estou falando também de outras coisas, estou falando da avaliação do CAPES. A Unicamp é a segunda melhor universidade brasileira do mundo. E é a quarta em investimento. Universidades como a Federal de Pernambuco, que é a 11ª, é a 6ª. Quer dizer, investimento de recursos federais no sistema de ensino e pesquisa brasileiro, pós-graduação brasileiro, não tem nada a ver com qualidade. Ele fez um ministro, etc. Bom, qual a consequência? É que ele não qualifica nem com seus próprios indicadores. Ele atua na expansão. Como sempre atua? Mas expansão sem qualidade. 72% dos cursos de pós-graduação no Brasil são nota 3. Nota 5 deve ter uns 15%. E o resto é nota 6. Então, estou usando aqui a linguagem da CAPES. Se isso é bom ou não é, outros são. Norteia as decisões estratégicas do governo? Não norteia, porque não investe em qualidade. Reduz as ingerências político-partidárias? Muito pelo contrário. O Ministério da Educação é um órgão aparelhado do primeiro ao último escalão do governo. Por exemplo, a CAPES é presidida por gente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 20 anos. Há 20 anos, o presidente da CAPES é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem uma razão. A diretoria de programa da CAPES, que é o órgão da CAPES, que define quanto vai de recursos para cada finalidade, é presidida, diretor do programa, é de uma Universidade Federal do Nordeste há 30 anos. Quando eu era pró-reitora, ele era da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Não Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o antecessor era da Universidade Federal de Sergipe.
O órgão que define os programas, que é estratégico para onde vai a pós-graduação, vem de uma universidade que não sabe o que é pós-graduação. Ninguém tem lugar. Está ali, na fonte do aluno. Onde divide para onde vai a grana em cada lugar. Portanto, não tem redução nenhuma de ingerência política partidária. É distribuição de cargo da mesma forma que no Ministério da Pesca. Não tem diferença nenhuma. O Ministério da Educação, que é o órgão que cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos pesquisadores, é igualzinho ao Ministério da Pesca. Não tem diferença nenhuma. O Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi de 2005 a 2010, acho que até tem um novo. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que era, quando ele foi feito, para onde que a gente queria ir em termos de quantidade. Então, o mínimo que se esperava de formação de doutores por ano era de 13.818 em 2010. O mínimo. A pior projeção, um desastre. Formamos 10.500. Abaixo da pior projeção foi formada para mim. O presidente da CAPES foi lá. Então, a gente esperava que fosse qualificador do sistema, que fosse desbloqueador de decisões estratégicas, que reduzisse a ingerência política, e a realidade mostra que é pouco efetivo para qualificar o sistema, tem baixa efetividade na proteção das ingerências partidárias e das correções, das dissoluções acadêmicas que ocorrem em todos os níveis do sistema. Então, para onde que a gente vai? Vamos ou seremos levados? E aí tem tudo a ver com a fala do Pinho, né? Colocou muito bem que é mais para onde seremos levados do que para onde queremos ir. Então vamos lá. Por aí a própria editora aconteceu esse evento aqui na Unicamp, que foi uma coisa muito interessante. Na Unicamp, no nosso cenário aí, que foi o seguinte: um evento, né, do Parque da Ciência, produzido aí pelo presidente Lula, dizia lá em 2007 que as bolsas seriam reajustadas em 20% a partir de 1º de março, a de mestrado seria de tanto, e que nós teríamos 150 mil bolsas de pós-graduação. Bom, aqui foi uma das grandes besteiras que eu fiz na pró-reitoria, né? Que foi essa, acreditar que isso era verdade. Então, não sei se vocês estavam na época aqui. A CAPES normalmente ela traz o pagamento das bolsas. A Unicamp tem dois tipos de bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Tem aquelas que vão direto para o curso, que são os cursos de nota 6 e 7, como ele chama de projetos. E tem aquelas que a CAPES entregava o pacote de dinheiro para a pós-graduação, já publicado quantas por curso, e a gente fazia o pagamento. Bom, normalmente a CAPES atrasava, então o que a gente fazia na pró-reitoria? A gente pegava o dinheiro disponível na universidade, adiantava o pagamento das bolsas que a gente chamava de PROAC, e quando a CAPES pagava, a gente ressarcia esse fundo criado com essa função, cobria ali atrás do curso. Bom, então o que eu fiz? Está no site da CAPES, que vai pagar. Está com a fotografia do Lula, está com a fotografia do Jorge Guimarães e do ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, paguei com a mão. Tinha uma música que fala não sei o que, entrei pelo trânsito. Aconteceu exatamente isso, mas o que me surpreendeu mais
mais, não foi isso. Foi dois programas de pós-graduação aqui ficaram preocupados, não com o fato de não ter aumento, não com o fato de ter atraso, mas com o fato de ter que devolver a diferença. E ninguém no momento foi cobrado. Se vocês olharem e colocarem esses nomes no Google, vocês vão abrir um programa, uma associação de pós-graduandos aí, que está lá a nota, a preocupação dos estudantes em ter que dividir. Não estavam preocupados se pagou ou não pagou com aumento, se ia ter aumento ou não. Estavam preocupados se ia ter que devolver a diferença. Isso é uma das questões que me surpreendeu. E o número de bolsas vai subir para 155 mil. Estamos esperando até hoje. Aqui a fotografia, isso. Pô, aí você vai para o site da CAP, você fala assim. Novamente, em março nós vamos pagar o aumento e a meta é distribuir 60 mil bolsas em 2010. Quer dizer, não era 155 mil, era só 60. Nenhuma associação de pós-graduandos. Agora vai sair, né? Bom, aí você vai aí num outro lugar, aí você encontra, segundo a CAPES, em 2011, mais de 72 mil serão beneficiados com o aumento. Os órgãos públicos, aquilo que eles não querem, que ninguém sabe o número de bolsas que existe no Brasil. Isso aí é tudo site. Oficial das agências de fomento. Acabou o governo Lula, entrou uma presidente que não tem nada a ver com isso. E não estava no governo passado, que é de outro partido. E ela diz o seguinte: até 2000, nós teremos 75 mil bolsas de estudante de universidade. De onde vem esse problema? Alguém consegue achar o texto de diagnóstico desse projeto? Porque o texto do programa a gente sabe. Faz isso, você ganha a bolsa para cá, faz aquilo, mas o diagnóstico, o texto que norteia a tomada de decisões, nós precisamos ter 25 mil estudantes de bolsa no exterior todo ano. Vocês estão mais por dentro disso. Aí chamam o recurso, tudo lá. E a foto com o ministro. Agora, esse aqui é um cara que virou doutorzinho pela Unicamp, em dezembro de 2010, para poder ser ministro da Ciência e Tecnologia. Nunca fez ciência, nunca fez tecnologia, virou ministro. Aí, como ele era muito bom, ele virou ministro da Educação sem nunca ter dado aula, sem nunca ter feito educação, e assim foi. O outro, agora entende tudo de educação, quer ser prefeito de São Paulo para consertar o ensino de São Paulo. Foi do ano do governo, não consertou. E criaram, então, no programa Ciência Sem Fronteiras, ou aquilo que eu entendo, Fronteiras Sem Ciência. Por quê? Porque, pelo menos no âmbito da Unicamp, todos os estudantes têm alguma interação no exterior, conseguiram ir ou com bolsa de teste, ou com reserva técnica, ou com bolsa de iam com uma finalidade específica. Iam para complementar o projeto, para se aperfeiçoar numa determinada área,
carência no âmbito dos projetos, dos programas horários brasileiros, criaram esse negócio aqui por pompas e circunstâncias. E, portanto, nesse cenário, de mudanças de programa a cada gestão, de tal maneira que a gente não sabe avaliar o que foi feito e corrigir os seus custos. A questão da bolsa, do valor da bolsa, é mera coincidência. Portanto, nesse cenário, nessas certezas, eu acho que o pós-graduação é difíceis que tentam sobreviver à medida que é possível. Nós não criamos a Associação de Pós-Graduação no final da década de 70, ainda na época da porque a gente gostava de fazer reunião. Nós criamos, porque era um cenário da abertura, início da abertura, e um cenário onde nós, estudantes de pós-graduação, podíamos discutir os nossos estudos. Então, eu acho que o papel da associação é esse. Quais são os estudos? O projeto que foi concebido já isso nos anos 2000, de profissionalizar a pós-graduação, acabou. Por quê? Porque o movimento foi cooptado pelo governo. Os sindicatos foram cooptados pelo governo. Começaram a receber bolsa sindical. Começaram a ser patrimonialista, ocupar cargo. Deu no que deu. Esse salão está sendo pago. Então, eu acho que a questão de fundo é por que parou o processo? E veja, a profissionalização da pós-graduação é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Porque a pesquisa e a pós-graduação caminham no Brasil juntas dentro da universidade pública. E, portanto, vocês são pesquisadores. Vocês não são só alunos dele. Vocês são pesquisadores do programa. Ora, se são pesquisadores de um programa, deveriam ser. Mas eu acho que a gente pode ser feliz se nós soubermos combinar as belas coisas da pesquisa e da pós-graduação. Vai cair de graça? Não vai. Nunca caiu. Costumo dizer para os meus alunos, tem duas coisas que caem no céu. Avião e outras coisas quando o passarinho passa. Eu não quero nenhuma das duas. Ou se batalha com elas, e aí a batalha é política, não é técnica, é política. Acho que o Billy foi muito feliz na história dele. Mas é possível ocorrer. E com isso eu encerro e dizendo a vocês o seguinte: o recado é politização do processo. E não esperem do governo as benesses do governo. As benesses do governo. Duas ordens para a minha experiência, se vocês acharem conveniente, então ficaria as mensagens para vocês buscarem as definições que fazem necessário. A professora contribuiu e desenfatizar. A gente tem que politizar o debate. A gente tem que partir da discussão mais implementados.
E eu gostaria aqui de fazer a minha fala mais no sentido de trazer um pouco, contextualizar um pouco o movimento nacional de pós-graduandos e um pouco do que a gente tem aqui na Unicamp. Né? Então, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, ela é a entidade representativa de todos os pós-graduandos aqui no Brasil. E ela é a ponta nacional de uma rede de associações de pós-graduandos, denominadas APGs, né, que estão espalhadas ao longo do território nacional. Ela foi concebida pelo esforço coletivo de centenas de jovens pesquisadores, cientistas e intelectuais e do acúmulo de tantas experiências de lutas e reivindicações em defesa da ciência e da pós-graduação nacional, através do movimento nacional de pós-graduandos, como até a professora aqui mesmo colocou, no final da década de 70, construída aqui na Unicamp, e a Unicamp sempre esteve muito presente nesse movimento nacional. E ela já nasceu em 12 de julho de 1986, a ANPG, referendada como entidade nacional representativa de todos os pós-graduandos. E durante esses seus mais de 25 anos de existência, a ANPG sempre caminhou para os setores mais progressistas da nossa sociedade, em defesa permanente da consecução de uma ciência mais humanista e comprometida com as resoluções dos problemas sociais, promovendo uma verdadeira cruzada em defesa da ciência. No final da década de 80, a ANPG percorreu todo o país, ajudando a construir um forte movimento nacional baseado nas APGs. Nos anos 90, ela aderiu à campanha do impeachment de Collor, ela participou da resistência ao desmonte liberalizante que varreu o nosso país, defendendo o Sistema Nacional de Pós-Graduação e um projeto de nação que contemplasse uma ciência brasileira e soberana. Resultado do acúmulo de ricos debates, proporcionados tanto através de seus congressos anuais, bem como seus conselhos de APGs, os CONAP, semestrais, a ANPG foi uma das entidades que mais pugnou pelo retorno do Plano Nacional de Pós-Graduação e dele participou de importantes destaques e emendas. Pertence, então, à história da ANPG campanhas memoráveis, como a discussão do papel dos mestrados profissionalizantes, a valorização do mestrado acadêmico, das bolsas de formação da universidade pública, gratuita e de qualidade, dentre outros tantos importantes debates que a ANPG vem promovendo desde sua fundação. Ainda assim, a campanha pela defesa da gratuidade da pós-graduação lá do censo, nos universidades e institutos, mantendo sua vitalidade na participação de representantes dos pós-graduandos, tanto do Conselho Deliberativo da CAPES quanto do CNPq. Ela foi fruto de muitas mobilizações que contribuem para uma intervenção mais democrática nos rumos da pós-graduação no nosso país. Feito inédito na América Latina, a ANPG é a única entidade representativa dos pós-graduandos na UCLAI, que é a Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. E, nesse contexto nacional, nós temos o papel da Unicamp. Como eu já tinha comentado, ele é muito importante. Ele sempre foi muito forte dentro da ANPG. Desde a fundação da entidade, afinal, já nas primeiras gestões da ANPG, nós tivemos a participação de pós-graduandos aqui da Unicamp, na diretoria. Ao longo do caminho, foi percebido que nas atividades da ANPG sempre participavam as mesmas APGs. Né? Então a ANPG começou a cobrar que mais pós-graduandos estivessem participando, mais cursos, porque aqui as APGs são organizadas por cursos. Não, nós passamos por um período que tinha uma APG central e depois, devido ao esvaziamento, que a gente sabe, no momento estudantil tem altos e baixos, as coisas elas declinam, mas teve já essa APG central também. Então, no CONAP de Belo Horizonte, em 2006, energizado com os debates sobre os direitos sociais dos pós-graduandos, as APGs da Unicamp que estiveram presentes naquele CONAP, eles decidiram voltar a tentar fomentar um debate unificado aqui dos pós-graduandos da Unicamp. Então, eles criaram esse fórum, que hoje ele é denominado ProPós. Na época ele não tinha esse nome, ele veio um nome depois. Né? E desde então o ProPós serve para a gente discutir todos os problemas que acontecem com as nossas APGs, a questão do PED, a absorção de jovens científicos, de jovens mestres doutores, além de fomentar outras APGs, como é o caso da biologia que está acontecendo, como é o pessoal lá da FCM que vem participando dos fóruns ultimamente também. E a gente deve lembrar, então, como eu já tinha falado, que na Unicamp já teve uma APG central de luta, combativa alguns anos atrás. Assim, é necessário também nós aprofundarmos o debate sobre a necessidade de reativação dessa entidade aqui dentro da Unicamp também. Só que isso é ponto para o próximo debate, não fica aqui agora não. A gente tem que começar a já trabalhar essa ideia junto com nossos pares aqui.
Então hoje a NPG, ela, através dessa atual diretoria de 2012-2014, ela quer ter uma presença mais sindical perante o governo federal e as agências de fomento. Aí eu pego também esse aprendizado que a gente trouxe com o Plínio aqui, que além dessa posição sindical, a gente tem que realmente politizar o pós-graduando, né? Discutir porque isso não é apenas são atitudes do governo, são atitudes políticas que vêm trazendo toda essa quebra que vem acontecendo com a pós-graduação já há algum tempo, né? Então a NPG também ela quer estar mais presente discutindo o Plano Nacional de Pós-Graduandos, os investimentos em infraestrutura, contratação de professores, manutenção das universidades federais e principalmente discutir o orçamento da União, pois isso é fundamental para entender o porquê que esse reajuste de bolsa de mestrado e doutorado veio apenas com esses míseros 10%. Pois houve um corte no orçamento de 55 bilhões pela presidenta Dilma nesse começo do ano, e isso afetou diretamente o orçamento tanto dos ministérios quanto das agências de fomento, né? E tudo isso em nome do sacrossanto superávit primário. Uma pena que o Plínio não está aqui como economista para falar um pouquinho mais sobre isso aí, que isso eu gostaria de perguntar para ele, né? Mas tudo em nome desses cortes e tudo afetando diretamente os pós-graduandos, que é o nosso caso. Então, nessa perspectiva, é importante salientar que o reajuste de 10% ele não veio atrelado a um incremento substancial ao orçamento das agências CAPES e CNPq, ele foi um reajuste exprimido, tal como o suco de laranja de um único fruto pequeno e meio verde, que já é o orçamento das agências de fomento, né? Ou seja, eles tiveram que, para dar esse reajuste, eles tiveram que tirar de outras partes que as agências de fomento eles também estão provendo. Claro, ou seja... Um comentário sobre isso que, por exemplo, na FELEC, no geral, o caso mais ocorreu foi eles simplesmente falaram: agora o valor da bolsa é tal, se virem com o dinheiro que eu já estou te dando, o mesmo valor de mesmo dinheiro, os programas ProEx estão excelentes e tudo mais, se viram com esse valor. Então, corte no número de bolsas e corte no valor de apoio dado para a viagem de congresso, e tudo mais. Exatamente. Então é importante salientar isso. Para se dar esses 10%, ele teve que rearranjar no orçamento interno das agências de fomento. Ou seja, ele deu com uma mão, mas ele tira com a outra, porque indiretamente a gente está perdendo de alguma maneira. E é importante a gente saber disso, ter consciência disso, né? Mas mesmo sendo ínfimo, é importante destacar que o aumento ele veio sim através da mobilização de cada PG e de cada pós-graduando. Porque em diversas universidades e instituições de pesquisa do país, conclamados pela Associação Nacional, a gente realizou uma paralisação no dia 29 de março, todo mundo está lembrado aqui, a maioria de vocês estiveram presentes, nós tivemos ali na frente do bandejão, a gente cortou um bolo comemorando os 4 anos que a gente estava sem reajuste. Então foi com base dessa pressão, não foi só aqui no campo, foi vários institutos, várias universidades, várias APGs por todo o território brasileiro, eles fizeram paralisações, mobilizações, e chegou até a mídia, começou a pressionar inclusive os ministros também em agendas importantes que eles estavam juntos. Os jornalistas perguntavam qual é a situação dos pós-graduandos, eles conclamaram uma paralisação, qual é a atitude que vocês vão ter. E então foi quando a gente teve o nosso Congresso Nacional de Pós-Graduandos, o 23º esse ano, lá em São Paulo, o presidente da CAPES e do CNPq, eles anunciaram então esses 10%, só que já dizendo como que ia ser feito, que ia ser retirado do orçamento interno, porque não veio nenhum incremento. Então é isso, gente. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a NPG está puxando esse embate, já há algum tempo saiu como deliberação do Congresso, saiu como deliberação do nosso Congresso Nacional, de construir essa caravana, né? E há algum tempo a gente já está mobilizando, já tem vários chamados pela internet, as APGs estão se organizando, aqui em São Paulo nós vamos sair com ônibus aqui para o campo. É importante a gente lotar esse ônibus, a gente ir lá e fazer pressão lá em Brasília, né? Fazer uma blitz nos senadores, nos deputados que estão discutindo agora o orçamento da União, para a gente garantir, porque eles disseram que ia ser 10% agora em julho e 10% em janeiro, mais a inflação desse ano. Agora, a professora aqui mostrou muito bem. Quantas vezes eles já disseram várias coisas, inclusive ela disse que entrou pelo cano aí de, inclusive até pagar mais, aí depois rachou, né? Então se a gente não estiver lá fazendo pressão, se a gente não estiver lá mobilizado, a gente não vai conseguir muito para frente não. Então essa luta é nossa, portanto mobilize-se. Será com nossa ampla manifestação que conseguiremos pressionar os parlamentares e o governo federal por mais investimentos na ciência e tecnologia. Valorizar a pesquisa é valorizar a soberania nacional.
o desenvolvimento científico, social e humano. Em última instância, valorizar as pesquisas é valorizar o Brasil. Então, todos a Brasília com um reajuste já de 40%. Ok, pessoal? Bom, agora a gente abre para intervenções, perguntas aí para o professor, para mim, para quem puder responder, tá? O PG também está sozinho aqui. Mas é isso. Não sei se o foco de vocês está só no âmbito nacional, né? O professor também colocou bastante dados sobre a CAPES e o PQ. Mas se fez algum comentário, por exemplo, das agências estaduais, no nosso caso a FAPESP, que, embora a bolsa seja maior, né, mas todo mundo sabe que está diminuindo o número de bolsas, a FAPESP cada vez está deixando de investir na pós-graduação para investir em programas com empresas, Microsoft, não sei o quê. E também o processo de você conseguir a bolsa pela FAPESP é muito mais parcial, né, do que nos outros âmbitos federais. Eu acho que na área de humanas deve ser ainda mais difícil. Então, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso, também se o foco de vocês é só CNPq e a CAPES e os ministérios, ou se... Porque eu já vi uma palestra do representante do CNPq e ele falava justamente isso, que a ideia era, tá ruim no federal, mas a gente vai aos poucos deixando os estados acomodarem. Mas aí os estados também parece que estão também largando para o federal e ninguém resolve a questão. Mais ou menos. Posso fazer um comentário? Isso é uma questão muito importante. Vamos incluir sobre a gente. 40 pode fazer. Eu acho que não é verdade que a FAPESP está muito durante a FAPESP não dá conta do sistema. Nós fizemos uma estatística na época que eu estava no reitoria sobre o número de a evolução do número de bolsas isso foi feito em 2009, nos últimos 10 anos, 89 a 2020. E claramente ficava evidente que o número de bolsas do sistema federal passou por uma estagnação nos primeiros anos, por volta de 2002, 2004. Depois ele cresceu muito, mas não cresceu para São Paulo. Então, o problema é que o sistema paulista não aguenta o financiamento do seu sistema nacional. Então, eu acho que se vocês pegarem no site da FAPESP a evolução do número de bolsas do Estado doutorado, depois a evolução do número de bolsas dos órgãos federais, CAPES e CNPq, é correto o número de alunos. A taxa de crescimento das bolsas CAPES e CNPq é muito maior do que na FAPESP. Então, a hora que você perguntou isso para São Paulo, não é mais grande. E está relacionado com aquilo que eu mostrei, que é para onde vai o dinheiro. O dinheiro não vai para o sistema universitário, o dinheiro vai para onde vai. Vou só dar um exemplo para você. A Universidade Federal do Piauí falou isso com muita naturalidade, abriu um curso de pós-graduação sem nenhum professor. Nenhum professor. Os 8 professores do curso de pós-graduação em Ciências Políticas da Universidade Federal do Piauí são docentes da UNB. Por quê? O reitor era amigo, que a gente fez pós-graduação na Câmara de Júlio, um ano atrás. E aí bateu um papo com ele e tal. Falei, como é que você consegue essas coisas? É fácil, você faz um portal na universidade e chama o Lula para inaugurar. É assim. Você faz um portal na porta da universidade, do Estado, aliás, um portal monumental, está aí do lado e chama o Lula para inaugurar. Aí abre 14 cursos de pós-graduação de uma vez. Os 8 professores
sermos contratados pela federal e algumas ciências políticas zero. Professor, nesse caso também, não sei se tinha essa sugestão também, eu sei que mais recentemente teve a questão do edital por equipamentos, que foi aberto pela CAPES, né, para dar subsídio para as universidades. Só que eles colocavam que eles não iam dar subsídio para nenhuma universidade estadual. Isso. Então a gente está fora. No que a Unicamp e a USP fizeram uma moção pedindo para que fosse considerado, virou uma briga gigantesca e teve presidente de agência falando que nunca mais precisava da Unicamp. Né? Então, a gente da Unicamp é a professora Tereza e o professor Tadeu. O professor Tadeu, eu levei o assunto para ele e falou, vamos aprovar uma moção de protesto. Por quê? Porque é inconstitucional. A CAPES pode não financiar universidades privadas, mas ela não pode excluir as públicas paulistas. Era mais grave, né? Ela excluía as universidades estaduais, ela excluía as universidades estaduais e públicas paulistas. E aí houve uma moção, e isso produziu, houve uma moção que foi enviada para a Dilma na Casa Civil, não foi enviada por Jorge Guimarães. E aí o Jorge Guimarães foi chamado lá na Casa Civil, parece que foi muito elogiado pela Dilma, e aí dá uma nota. Mas você vê, se você pegar o que vem para a Unicamp em termos, o Calveitor está muito contente. 4 milhões está ótimo. 4 milhões para, eu não sei se vocês são das áreas exatas, das áreas experimentais, das áreas experimentais. O litro de um solvente de boa qualidade na química custa 800, 900 reais. Uma amostra de boa qualidade custa às vezes 2, 3 mil dólares. Uma lente de quartzo, para quem trabalha na física, custa 700, 800 dólares cada um. Assim. Então, 4 milhões de reais para um milhão inteiro é milhão de pinho. Milhão de pinho. Por ano. Para instrumentação. Um bom instrumento na área de química, física, das engenharias, 800, 900 mil dólares. O teto do projeto é 200 mil reais. Você compra lá a perna do espectro. Então, essa questão de olhar o financiamento da ciência é uma coisa muito boa. Em 2011, praticamente não saiu dinheiro do CNPq, foi muito bom. Na área de química, que é uma área cara, foi aprovado um projeto na faixa 1, foi submetido a 14. A menor pós-graduação da química do Brasil. Uma das maiores. Então, você olha assim, você fala, não é assim que nós somos. Então, você tem razão. Tem um problema. Principalmente o Jorge Guimarães. O Jorge Guimarães brigou com o Brito, o Brito brigou com o Jorge Guimarães, não se gosta. Então, eles ficam colocando farpas na Folha de São Paulo, né? No sistema da rua também. E aí saiu a sua notícia de que em São Paulo é que acontece com o aumento. É verdade. Taxa de crescimento, vocês carros é muito maior do que a taxa de crescimento. Eu quero justificar. Também eu falo, a bolsa de viajantes. Vou pegar um Rio de Janeiro, 4. Metade dos salários da Universidade de São Paulo. Por que a FAPERJ não tem dinheiro? Não é que ela não tem dinheiro, é que ela paga metade dos salários das funções da Universidade Central do Rio. Todos os que fazem pesquisa recebem um diferencial que é pago pela fundação. Então, não tem dinheiro, pode ajudar. Então, o sistema tem distorções complicadas.
Agora, isso não mais eficiência mesmo, educação, mais Aqui pode falar. E a Carol ainda antes, depois. Mas só para responder qual é o nome aqui da FAPESP, porque a intenção aqui é por causa da caravana, que é uma mobilização pela caravana. E eu particularmente, ainda não estou muito inteirado dos programas da FAPESP, mas eu venho lá do Rio Grande do Sul, né? Então a gente também tem nossos programas com a nossa agência de fomento de lá, né? Porque principalmente depois de 2002 em diante, a agência de fomento, a FAPERGS lá, ela perdeu muito seu orçamento, porque o governo do estado criou uma universidade estadual que, na época que foi criada essa universidade estadual, estava passando por um período nacional de desmonte do investimento das universidades federais. Então, o Rio Grande do Sul criou uma universidade estadual. Então, teve que dividir o orçamento entre a FAPERGS e a UERGS, a universidade estadual. Então, isso gerou uma baita quebra no orçamento da Fundação de Apoio à Pesquisa, que a gente chama no Rio Grande do Sul. Né? Então, hoje ainda tem problema com o fomento, mesmo assim o governador, que é o governador Tarso, lá no Rio Grande do Sul, ele ainda mesmo sai também com umas notícias assim, de que vai reativar, inclusive fomentando mais bolsas de pós-doc nas universidades do Rio Grande do Sul, só que ele também não consegue fazer isso porque tem uma dívida imensa com a União. Ela saiu de 10 milhões para 40 milhões e quem sabe vai dobrar até 2028 se não pagar essa dívida. Então é por isso que é importante também politizar e a gente discutir aqui. Não é só o problema da pós-graduação em si, uma questão acadêmica, mas é uma questão de orçamento mesmo. Isso praticamente todos os estados estão vivendo. Em especial lá que eu trago esse debate lá do Rio Grande do Sul é fundamental para a gente continuar essa fundação de apoio, continuar crescendo lá. Posso só complementar? Eu falei, é que na verdade eu não sei o grupo do orçamento da FAPESP tem aumentado ou diminuído, mas o que eu sinto como pesquisador, eu tenho bolsa FAPESP agora, mas eu fiquei tentando há muito tempo e eu vejo que é cada vez mais difícil, menos gente consegue, a concorrência aumenta. Vocês no site da FAPESP cada vez tem mais nome de empresa lá, eles ficam perguntando se está ligado a algum projeto, alguma coisa. Teve na época que o Serra era governador, que conseguiu mudar de secretaria, então eu vejo que a FAPESP está com foco em outra coisa. Então, deixando aberto para o governo federal financiar a pós-graduação mais básica, a ciência mais básica. E o governo federal não está fazendo isso, como a senhora já colocou. Boa tarde. Meu nome é Carolina, sou estudante do doutorado em educação. E aí, também sou diretora, agora sou diretora de instituições estaduais da MPG, acompanhei a gestão passada como vice-presidente. E vejo uma iniciativa como essa aqui com olhos muito otimistas, na verdade, né? Porque o quadro, eu acho que, na verdade, a discussão que foi colocada aqui, ela é tremendamente oportuna. Por quê? Porque é para onde a gente encaminha, né? A necessidade de apropriação, do pós-graduante se apropriar de outros elementos que não sejam apenas sua pesquisa, né? De entender que a sua pesquisa está inserida num quadro muito maior, num quadro político. Porque a nossa pesquisa ela não está solta no mundo, né? Que a pergunta que se coloca, né, o nome dessa atividade que o pessoal propôs, né, discutindo, chegou à conclusão da necessidade de discutir a importância do pós-graduando no desenvolvimento científico, é justamente da gente entender que a nossa pesquisa ela está dentro de um contexto, e que contexto é esse, e entender que contexto é esse é fundamental e altamente importante para a gente tomar ações que dizem respeito a como é que a gente vai se portar diante das fundações estaduais de pesquisa, que dizem respeito de como é que a gente vai dirigir as nossas reivindicações, como é que a gente vai se mobilizar, por exemplo, numa situação da licença maternidade, que foi uma pauta que a gente conquistou na gestão anterior. Ou seja, em toda essa história de pós-graduação no Brasil, as mulheres elas simplesmente não tinham a possibilidade de ter filhos. Imagina você passar sua idade reprodutiva durante o quê? 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, fora a especialização sem poder, né, durante a sua idade reprodutiva, você passa 6 anos sem poder fazer planos de ter um filho, porque você não podia ter licença maternidade. Então não é um quadro qualquer. E aí, de repente, a gente conquista essa pauta e abre portas para a gente poder conquistar outros. Né? A gente entender, então, que a gente tem um papel político também. Não importa em que área a gente esteja. E
E aí eu acho que a pergunta dele, ela vem muito nesse sentido, né? De que não é apenas uma falta de bolsas, é um recorte ideológico. Eu estou entendendo bem o que você está falando, agora eu estou sem bolsa, preciso de uma bolsa para perto, porque caso CNPq no meu programa não tem mais para esse ano, ou se eu não tiver bolsa para perto, eu vou ter que ir embora de casa, fazer, né, sei lá, dar aula em academia, fazendo doutorado na educação americana. Só que para poder mandar meu projeto para a FAPESP, eu tive que fazer um recorte ideológico, tirar citações de alguns autores que eles não aprovam. No meu mestrado eles foram fazer a análise e colocaram que esses autores são autores ultrapassados. É o nome que eles chamam, determinada perspectiva ideológica quando a gente defende um projeto. Então, como é que a gente vai se portar diante disso? Isso é uma discussão, eu acho que esse espaço aqui é um passo para a gente poder entender como é que a gente vai se organizar para poder discutir essas reivindicações. E aí, diante do que os professores falaram, né, da contextualização que o Flávio trouxe, acho que se coloca ainda mais fundamental a gente se organizar, quem não conhece a sua APG, quem não tem APG, buscar, né, se organizar, discutir com seus pares. Aqui no Propósito a gente também está fazendo um negócio muito bacana, que é uma discussão importante, para a gente poder se organizar para reivindicar o que a gente não deixe a pós-graduação ser destruída no Brasil, que é esse o caso que a gente tem visto aí, né, se transformar a pós-graduação em simplesmente um momento onde a gente vai reproduzir determinado conhecimento que, na minha opinião, não nos serve. Né? A gente tem que produzir um conhecimento, uma pesquisa que seja vinculado com os problemas reais da população brasileira, e não falar de abstrações. E aí, diante disso, acho que essa discussão que a professora coloca sobre o financiamento da pesquisa no Nordeste, por exemplo, eu que venho do Nordeste, é uma pauta para a gente colocar. A gente tem que discutir as disparidades regionais. Porque eu vim para cá e não vim para cá, porque eu queria ficar longe de casa. Eu vim para cá porque não tinha programa de pós-graduação no Nordeste. Como é que a gente vai como é que a gente se posiciona diante disso? Então, é uma discussão que está colocada e que é importante, que é o Unicamp como um polo de pós-graduação, talvez o segundo mais importante, né, que na USP central, mas talvez o segundo mais importante do Brasil. Como é que a gente vai se posicionar, como é que a gente vai se organizar, como é que a gente vai reivindicar para a gente poder garantir que a pesquisa e a pós-graduação no Brasil seja vinculada com a resolução desses problemas concretos. Então, coloca novamente a necessidade de a gente se organizar em APGs e, diante da possibilidade de a gente ter um aumento real dos nossos bolsos de pesquisa, da gente abrir a vida na próxima semana, ou se organizando, discutindo, fazer uma mobilização com caráter político, né, acima de tudo. E o Manassés só pediu para eu lembrar sobre essa questão da FAPESP. Nas agências estaduais, nacionalmente a gente já conseguiu cadeiras no Conselho da CAPES, no CNPq, para a gente poder participar da discussão de política de pós-graduação nacional. Eu, particularmente, acho que isso avança pouco, assim, é um espaço onde a gente é minoria absoluta, né? Então, entretanto, é um espaço onde há uma discussão dessa política em que a INPG tem participado. Existe um debate da possibilidade da gente participar dos conselhos das agências estaduais, para a gente poder tentar amadurecer esse debate sobre qual é a política eficaz da agência. Ele lembrou, mas também, como eu estou falando, né, eu acho que a gente fala um outro quadro de pós-graduação no Brasil, é um outro perfil, são outras necessidades, é uma necessidade de politização, e aí é nesse quadro que a gente vai tentando avançar nas discussões, achar qual é a forma da reivindicação que realmente atenda às necessidades que estão colocadas no nosso cotidiano, no nosso planeta. É isso. Eu queria perguntar uma coisa para os professores. Para vocês rápido ali, e um debate que a gente tem feito na INPG, que é um debate difícil, que é sobre os cursos de especialização. A gente tem uma análise muito crítica à desregulamentação absoluta. Hoje é muito engraçado, né? A gente faz doutorado sobre uma pessoa que está fazendo uma especialização à distância numa universidade X, e como falando, estou fazendo a minha quarta pós-graduação. Totalmente desregulamentado, e aí a gente está meio que tateando para tentar entender, porque a gente também não pode culpar aquele cara que vai buscar aquilo ali como uma forma de qualificação. Mas em contraposição, a gente não pode deixar que os cursos de especialização ocupem um lugar que seria do mestrado e do doutorado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa especialização no Brasil. A especialização no Brasil, ela surge como uma necessidade de há um conjunto de profissionais que se formaram e que precisam de uma requalificação, que não é a pós-graduação dos cursos.
empresas que precisavam se requalificar na sua área de competência. Teria sido muito importante o papel da CAPES, quando ela criou o mestrado profissional, se ela tivesse resgatado essa história para interferir no processo. Por quê? Porque o mestrado profissional é uma invenção do sistema europeu como um estágio do programa de formação habilitador profissional. Por isso que ele chama mestrado profissional. A reforma de Bolonha, o processo de Bolonha, que busca unificar a comunidade europeia em termos de um sistema de ensino da comunidade já unificada, os países membros, no sentido um pouco de uniformizar a qualidade dos cursos de gráficas, cria um sistema de ensino que é assim: 3 anos para todo mundo, um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho menos, dependendo do tipo de curso. E depois, os 2 caminhos: ou mestrado profissional, habilitando o engenheiro, habilitando o dentista, habilitando o médico, habilitando o professor, etc. E o mestrado habilitando o doutorado. Veja o conceito. O ciclo mais ou menos universal, e depois as habilitações, e dentro disso cria o mestrado profissional. Alguém lá na CAPES ouviu: pô, que interessante, vamos criar um mestrado profissional para dar curso para os engenheiros brasileiros. Como o cara está trabalhando, ele não precisa de bolsa. Como não precisa de bolsa, a gente expõe o sistema sem custo. E os caras são rápidos. Os caras são fáceis. E isso ficou patinando lá, porque ninguém entendia direito o que era mestrado profissional. E acho que continua no entender. Aí vem com essa história que o mestrado profissional é um curso de outra natureza. Se é de outra natureza, por que o título é o mesmo? Se a CAPES fosse um órgão com formação crítica, capacidade de análise, de diagnóstico, de planejamento, ela teria dito o seguinte: vamos transformar a pós-graduação lato sensu, aquela pós-graduação que tem um segmento de profissionais que precisa fazer para se qualificar para o trabalho, em mestrado profissional, e manter o mestrado e o doutorado do mesmo jeito, com títulos diferenciados, porque a finalidade acadêmica é diferenciada. Ela não é melhor nem pior, ela é diferenciada. Bom, o que o sistema nacional encontrou? As universidades privadas adoraram. Eu dou mestrado profissional cobrando um projeto de final de curso. Ora, disciplinas com projeto final de curso é curso de especialização. Resultado: a CAPES está numa ordem de curso porque ela não sabe como avaliar essa apropriação pelas universidades privadas do que é o mestrado profissional. Aí ela começou a inventar: mas seria bom se a residência médica se transformasse em mestrado profissional. Se a especialização de odonto, sei lá, a ordem do título, virasse mestrado profissional. Então, o sistema é uma bagunça, porque os países que têm mestrado profissional, por exemplo, os MBAs americanos, o Master em Business e Economia lá, é a pós-graduação lato sensu. Então, quem tem pós-graduação lato sensu não tem mestrado profissional. Quem tem mestrado profissional não tem pós-graduação lato sensu. Então, o sistema brasileiro de educação
é uma bagunça. Então, você falar, mas essa questão do mestrado profissional está confusa mesmo, está se entende tudo. Porque nem ela viu os documentos que ela mesma escreveu. É uma bagunça. Mas eu queria pegar algum seu, você falou da questão da mulher. A questão da mulher na Constituição não está. E esse é o detalhe. Porque se há uma questão que não pode ser utilizada, eu sou isso. E eu falo do carteirismo, porque eu fiz o meu mestrado em inglês. Dando aula à noite. Com dois filhos pequenos, eu estou falando de um ano e meio, do outro, numa época que não tinha fralda descartável, forno de micro-ondas, a papinha pronta da máquina de lavar e a segunda, que era a fralda na mão. O marido trabalhando em casa. Então, a questão da pós-graduação, a situação da mulher hoje, ela merece um debate à parte. Então, por exemplo, alguns cursos estendem a bolsa. Mas os cursos de ProEx não podem estender a bolsa. Os cursos de nota 6 e 7. Porque a cota é em dinheiro. E o fragmento em X. E o prazo é 2 anos de cada ano. Não é 2 anos e 6 meses, 2 anos e 4 anos e 6 meses. Então, eu acho que a questão da pós-graduação, o papel da mulher na pós-graduação é muito importante até porque somos mais desse mundo. Mas esse é um debate muito subsidiário, um debate paralelo. Eu acho que a questão da mulher na universidade, eu fui a primeira e a única mulher leitora na história da Unicamp. A Unicamp, em particular, é uma universidade bastante sujeita. E eu falava na época, gente, o importante não é ser a primeira, é não ser a última. Eu vejo que eu fui a primeira e a última. Isso é uma desgraça na universidade. Então a questão da mulher é uma questão que eu acho que merece uma reflexão dos nossos anos. É um fundamento mesmo. Ela é uma questão de uma mulher extremamente discriminatória, grave. Então você tem licença maternidade, mas você não tem licença na adoção. Agora tem. Correto? Desde o ano passado, foi um mercado normal. Se a bolsa for uma bolsa direto da agência, nós temos cursos que são ProEx, 6 e 7, o coordenador recebe uma cota índica. E aí, ou ele dá a bolsa para um, ou ele dá a bolsa para outro. Ele não tem 6 meses a mais de bolsa porque a aluna foi mãe. Então, os mais qualificados não têm. Pior. Beleza? Na verdade, eu queria, no final do que eu vou te perguntar, do que eu vou falar, que você desse uma perspectiva, meio que pegando o que o Plínio tinha falado sobre vocês já terem um certo tempo de experiência para ver as coisas ao olho. Então, ver talvez o que vocês já tenham visto para a gente pensar na perspectiva. E para todo mundo que quiser fazer alguma explanação no meio disso, enfim. A gente vem de uma educação fundamental, básica, familiar, de graduação, que ela é um tanto quanto castrante. A gente chega nessa fase da vida pouquíssimo ensinado a entender o que é cidadania, o que é uma luta, o que é democracia. Enfim, a gente chega numa fase da vida, vamos dizer, num certo auge de raciocínio, não sei se é um auge, mas no início de um auge talvez, mas totalmente castrado. E a gente chega com certa dificuldade. No nosso caso, a gente chega na pós-graduação
em muitos pontos parecendo que é um favor do orientador está te aceitando, um favor do Estado está te bancando com os lindos R$1.350, né? Então assim, a gente já chega nessa situação aqui. A gente começa a pensar em movimento, em mobilização do que a gente está falando aqui. A gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, se movimentar uma APG. Se você for fundadora, talvez você vai ter uma perspectiva disso, uma perspectiva passada, enfim, você vai ter um olhar para isso. A gente está tentando instituir a APG, da FCM, e a gente vê a dificuldade que é isso. A gente consegue juntar uma meia dúzia de pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais conscientes da necessidade disso. A gente tenta ir levando, mas sempre que a gente precisa fortalecer, na hora que começa a esparramar, o pessoal está todo, vamos dizer, só castrado, mas está amortizado, está preocupado com o que tem que fazer, enfim, as coisas. Eu acho que é a mesma dificuldade da MPG. Por mais que hoje seja uma associação instituída, uma associação forte, ela não tem o mesmo peso que ela deveria ter em relação ao número de pessoas que fazem pós-graduação hoje, inclusive por causa disso. A meia dúzia de lá, que deve ser talvez 6 dezenas, enfim, a quantidade de pessoas que se reúnem na NPG podem tomar decisões, podem deliberar diversas coisas importantes, na hora que começa a esparramar para o público, vamos dizer assim, para o restante dos pós-graduandos, isso vai se enfraquecendo. Então, assim, voltando só nisso, nessa certa coisa que a gente tem com orientador, com essa dificuldade, a gente tem as normas da CAPES, que são, também seguem uma lógica produtiva, que em 2 anos você tem que fazer isso, fazer aquilo, você manter uma nota 7, 6, 5 de pós-graduação, você tem normas departamentais que ficam pesadíssimas, você começa a ter que ter tal valor, tal de nota, senão você perde a bolsa, quer dizer, vira uma exploração igual a uma exploração do mercado, que é a mesma lógica que tem sido usada na casa do outro. Aí só uma coisa, não sei quem viu um e-mail, talvez quem não tenha visto, rolou pelo e-mail da proposta pessoal que a gente sempre troca, uma atitude que 4 professores da Federal da Paraíba tomaram de se desligar da pós-graduação exatamente por não concordar e não querer ser conivente mais com a situação da pós do Brasil hoje, com a situação das normas da CAPES, enfim. Quer dizer, são 4 professores lá da Paraíba, é pouco, mas é uma das primeiras atitudes fortes que eu, no meu caso, vi sendo tomada. Se você pega 6, ou que seja 60, ou que seja 100 alunos de pós-graduação que falam, vamos largar a pós-graduação hoje que a gente não concorda com essa exploração, eu falo assim, beleza, vai embora, a gente arruma mais 100 que está doido para ganhar seus R$1.200. Então, assim, essa perspectiva que eu queria talvez o pessoal ajudar a pensar. A gente dificilmente vai ser forte, vai ser fortalecido o peso que a gente deveria ter com as normas que a CAPES segue hoje, inclusive que são normas, seguindo normas internacionais e blá blá blá. A gente ainda quer ser europeu, a gente ainda quer ser norte-americano. Da vida pelo jogo. É isso, eu queria saber uma perspectiva sua. A gente está nesse ponto, pouco eu acho que deve ter mudado nesse tempo que você passou até hoje. A gente está tentando, acho que a maioria que eu não posso afirmar, mas está aqui, mas deve ali no fundinho da cabeça, algum cantinho assim, aquele artigo eu tenho que ler, aquela coisa que eu tenho que pensar, aquilo que eu tenho que escrever. Então assim, é uma dominação, vocês sabem que é, por isso que isso aqui não está cheio, por isso que nunca vai estar cheio. Tá bom, é um número bom, mas não está lotado. Quantos podem mostrar? Dessa perspectiva eu queria, o que a gente tem para fazer? Tipo, quanto a sua perspectiva? Quando nós fundamos a APG, na Nova Bela nós fundamos a APG porque a gente já não aguentava mais. Nós tínhamos um diretor que chegava para você e falava, esse professor vai ser meu orientador. Nós tínhamos uma situação da pós-graduação americana, química particular, a gente não tinha voz para nada, e apanhava de todo lugar. Então isso criou a necessidade. E sempre fomos poucos. Era meia dúzia. Era eu, Bertrand, Herrera e mais alguém. Conseguimos aceito numa coisa que a Unicamp não estava institucionalizada na época, chamava colegiado, hoje é congregação. Conseguimos uma aceito. A gente abria a boca, apoiava tudo. Eu acho que essa realidade, ela não vai mudar. O que eu acho que pode mudar é a identificação de problemas. Hoje o problema grave é a questão do valor da bolsa. Ela está
CNPq também, o que eles fizeram? Ah, você pode conseguir autorização e trabalhar. Então, veja, se nós tivéssemos uma associação de pós-graduando que dissesse não, que se juntasse com a SPPC e falasse não, por quê? Porque há áreas de conhecimento que você pode trabalhar que está diretamente relacionado ao tema de tese. Então, o trabalho e a tese caminham juntos. Mas há outras áreas em que isso é inviável. Você não pode parar uma reação química às 3h30 da tarde, você tem que chegar na cidade para dar aula assim. A reação não para. Você começou, você tem que ter um fim. Então, há áreas de conhecimento em que é possível conciliar trabalho e pós-graduação. Mas vai demorar mais. Por quê? Porque aquilo que o Pino falou. Você tem que sedimentar o conhecimento para você gerar a próxima pergunta. Para você fazer uma pesquisa. Então, eu acho que um dos pontos que a PG, se a PG sentar em um dos pontos, ela não vai ser porque para cada ponto tem uma disciplina. Mas acho que alguns pontos devem ser identificados como bandeiras motivadoras. Se você tiver isso, você não vai encher a sala na Assembleia. Mas os colegas vão estar inclinados na rede social, falando, pô, isso é muito importante, manda a carta para o ministro, manda a carta para o deputado, etc. Eu acho que um dos pontos que você considerar é a questão da profissionalização da profissionalização da pós. Por quê? Porque você resolve o problema do mundo. Então você agrega o movimento de mulheres a essa questão. Você tem a agregação da questão dos pesquisadores. Então, eu acho que identificar algumas bandeiras que seria estratégico para focar. E você não vai conseguir mover grandes aglomerados de pessoas. Mas tem uma forma de comunicação que eu acho que vocês entendem melhor do que eu na época de na época a gente escrevia cartilha e imprimia no bibliógrafo. Distribuía uns nossos colegas. Hoje tem um e-mail que ninguém está com saco mais. E outra coisa importante que eu acho é a participação dos órgãos internos da universidade. Na minha época eu não conseguia isso. Tipo, conselho universitário, tipo, comissão central de pós-graduação, comissão de pesquisa e CAD, comissão de administração. Porque na CAD está o dinheiro do mundo. Na CAD é que distribui o dinheiro do mundo. E aí a gente descobre se vai construir chafariz ou se vai pôr dinheiro dentro do laboratório. Nessa administração é a administração que constrói chafariz. Vai lá na química, estão fazendo um baita de um painel que é uma afronta. É uma afronta, porque é dinheiro do contribuinte. O contribuinte paga isso aqui para aumentar a vaga, para ter mais aluno, para ter curso melhor, com melhor infraestrutura de laboratório. Não é para fazer painel bonito nos corredores e no jardim. Não é para fazer piscina do lado de planejamento. É para aumentar o número de refeições, melhorar a qualidade dela. Não é para fazer vida que vai passar carro, ninguém vai ser preocupado mais. Não é para fazer jardim bonito. E isso precisa ser dito como reitor. Quando é que você diz isso? No conselho universitário. O senhor o dinheiro que o senhor gastou para fazer o mural de química podia ter gasto para melhorar no planejão. Para melhorar o laboratório de fisicoquímica que está um desastre. Também não acho que é para construir um mural estudantil, não. Põe esse assunto na minha boca, porque eu não tenho.
para melhorar a bolsa voluntária, para que ele escolha o voluntário, para criar programas inclusivos. Para mim, vou demorar isso daqui, não tem nada a ver com o programa inclusivo, outra coisa. Mas eu acho que a questão é identificar alguns pontos para que o movimento se possa. Eu iria no cenário da Câmara Federal atrás do projeto de profissionalização do sistema de pós-graduação brasileiro, porque vocês são pesquisadores pós-graduados. Só pós-graduados. Se vocês olharem as estatísticas da Unicamp, vocês vão ver de modo muito evidente que a pesquisa e a pós-graduação caminham juntos. E ao caminhar juntos tem dois corpos. O corpo dos professores e o corpo dos professores. Então, o professor é pesquisador mínimo do CNPq, o aluno é bolsista, mal pago. Então, eu acho que essa questão, eu acho que a pauta da mulher é uma pauta importante, muito mobilizada. Fora da dentro você não vai mobilizar, mesmo esse corredor de lá, eles estão tudo engravatado. O segundo ponto que eu acho importante é a questão da nossa, que eu acho muito importante. Pessoal, olha, infelizmente vou ter que